Boa tarde, jornalista Nuno Agnello. O Presidente da República anunciou esta manhã a revisão da Constituição da República, que existe há 11 anos. Vamos até ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde está o jornalista Adão Tiago, a acompanhar todo o processo de recepção das primeiras doses da vacina que chegaram ao nosso país. Adão Tiago, muito boa tarde. Quais são as outras informações que nos podes avançar agora? Ora, renovados os votos de muito boa tarde, Angola, um dado muito importante, é o primeiro país da região a adquirir as primeiras doses da vacina da AstraZeneca. Tal como fazíamos referência, acabaram de chegar aqui no país as primeiras doses. São 624 mil doses de vacinas que vão servir para imunizar mais de 6 milhões de cidadãos, o que corresponde a um total de 20% da densidade populacional nacional. A Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, não tarda, vai conceder uma curta entrevista aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro para falar sobre a chegada das primeiras doses. Não está sozinha, está também aqui no Aeroporto Internacional a Governadora da província de Luanda, Joana Lina Ramos Batista Cândido, e outros secretários de Estado do setor da saúde, que testemunharam também a chegada destas primeiras doses, incluindo a própria Organização Mundial da Saúde e também o Unicef. O Plano Nacional de Vacinação já está definido, visa reduzir a mortalidade e a morbilidade pela doença e contribuir também para o bem-estar da população e para a retoma das atividades económicas e sociais. O Executivo angolano garante, obviamente, que esta vacina que acaba de chegar no nosso país é eficaz e gratuita e que o processo de vacinação vai decorrer por etapas, vai integrar numa primeira fase pessoas com mais de 40 anos de idade, bem como pessoas de elevado risco de exposição, e na segunda etapa serão vacinadas populações com idade entre os 20 e 39 anos, vendedoras dos mercados populares, motoristas dos serviços públicos e mototaxistas. Nós já ouvimos a Governadora da província de Luanda, Joana Lina Ramos Batista Cândido, que disse que o Governo Provincial, particularmente aqui na capital do país, vai levar a cabo uma campanha de sensibilização para que os cidadãos possam compreender a importância desta vacinação para o país. Vamos, não tarda, ouvir a Ministra da Saúde. Está todo o aparato a ser montado para que ela possa fazer um pronunciamento curto à imprensa. Deixa-me dizer que depois desta recepção que aconteceu aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, esta comitiva ministerial vai deslocar-se até ao Sacoma, onde vai acontecer o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a Covid-19 e onde também a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, vai dar uma conferência de imprensa em que vai explicar detalhadamente sobre a importância, as incidências da chegada das primeiras vacinas no nosso país, que numa primeira fase vai ser implementado no primeiro semestre do corrente ano. Portanto, 2021 serão abrangidos 6,4 milhões de habitantes com 40 e mais anos e com morbilidade de risco, bem como população com a exposição contínua. O que a Ministra disse-nos em off é que mais vacinas poderão chegar nos próximos dias aqui no nosso país. Esta vacina que chegou particularmente, a AstraZeneca, comporta 2 doses, ou seja, os cidadãos deverão ser vacinados 2 vezes. A primeira vacina e depois, num espaço de pelo menos 8 semanas, os cidadãos deverão voltar a apanhar mais uma dose, contrariamente ao Johnson & Johnson, que o país também poderá adquirir, que só é ministrada uma única vez. Nós estamos a aguardar a todo instante que a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, esteja pelo menos
preparada para que nos possa então dar uma curta entrevista para que possamos falar sobre esta curta entrevista. Está prevista a vacinação de 100% dos profissionais de saúde, pessoal e utilizadores de serviços sociais básicos, incluindo lares de idosos, orfanatos, locais de assistência a pessoas incapacitadas, cadeias e também docentes não universitários e universitários, pessoas com comorbilidade de risco, funcionários aeroportuários. Nós estamos a tentar aproximar-nos do local onde se encontram as autoridades para que possamos ouvir algumas personagens que aqui se encontram. Eu vou, como a ministra vai dar uma entrevista agora, não a vou importunar, vou falar com um representante da Organização Mundial da Saúde para falar então sobre a chegada das primeiras doses. O nosso muito boa tarde, vou importuná-lo, o nosso muito boa tarde. Unicef, que importância tem a chegada destas primeiras doses, uma vez que o Unicef está muito envolvido também nisto? Ok, muito obrigado pela oportunidade. É muito importante para o país, é importante para a população, é importante para a cooperação internacional, é também importante para a Unicef poder apoiar no país nas Covid-19 vacinas. É um dia histórico para o país e nós, a cooperação do Unicef fica muito contenta que podemos apoiar o país com isto. Angola é o primeiro país da região que recebe estas primeiras doses. Angola é o primeiro país da região da África do Sul e Este em receber a vacina, porque Angola estuvo muito pronta para receber as vacinas. É uma série de documentação, de processos, mas Angola cumpriu, é por isso que é o primeiro país na região. Já sabe quando é que vão chegar as próximas doses para completar o lote? Não, ainda não temos informação, mas as vacinas vão chegar os próximos dias, as próximas semanas. Um total de 2,5 milhões de vacinas em uma primeira entrega. Mas agora é 624 mil doses e depois, nos próximos dias, também vacinas, as seringas e os equipamentos da cadena de frio. Sabe do plano de vacinação das autoridades angolanas? Qual é o seu ponto de vista? Como é que olha para a forma como as vacinas vão ser distribuídas? O governo tem um plano de vacinação até 1 ou 2 meses atrás. Eu acho que o Ministério da Saúde está muito pronto para começar o processo de vacinação nos próximos dias. O nosso muito obrigado, ouvimos um dos representantes do Unicef. Tal como fazia referência, está aqui a Organização Mundial da Saúde, responsável de todo o projeto, e o Unicef também, para além de alguns membros do Executivo e do Governo da província de Luanda, que testemunharam a chegada das primeiras doses da vacina AstraZeneca aqui no país, que vai servir para imunizar mais de 6 milhões de cidadãos nacionais, que corresponde a um total de 20% da população angolana. Vamos tentar ouvir um representante da Organização Mundial da Saúde. Tal como fazia referência, estão também aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, neste dia importantíssimo e ímpar no atual contexto da pandemia em que o país vive. A Organização Mundial da Saúde, União Europeia, mas podia falar-nos um bocadinho sobre a importância da chegada destas primeiras doses a Angola, uma vez que a União Europeia também naturalmente está a contribuir para que a Covid-19 seja combatida no continente africano e em Angola particularmente. Muito obrigada pela introdução. Acho que já disse quase tudo. A União Europeia, efetivamente, a União Europeia e os seus Estados-membros apoiam a COVAX, que é uma plataforma internacional para a vacinação global, e temos estado a participar nesta recepção das primeiras doses que têm chegado ao continente africano
Chegaram esta semana ao Ghana, ao Senegal, à Costa de Marfim e nos próximos dias seguirão para outros países da África Ocidental. O nosso muito obrigado. A Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, poderá já conceder a sua entrevista. Vamos, tal como fazia referência, ouvir os pronunciamentos da Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, em relação à chegada das primeiras doses da AstraZeneca, que aconteceu mesmo no princípio desta tarde aqui no nosso país. Está prevista a vacinação de 100% dos profissionais de saúde, pessoal e utilizadores de serviços sociais básicos, incluindo lares de idosos, orfanatos, locais de assistência a pessoas incapacitadas, cadeias e professores, pessoas com comorbilidade de risco, funcionários aeroportuários e de fronteiras, agentes das forças da ordem e de segurança pública, autoridades executivas do Governo e instituições críticas para preservar a governabilidade e as ações estratégicas do Governo. Todo este processo vai acontecer naturalmente quando Angola conseguir importar todas as doses que estão previstas para imunizar toda a população nacional. Deve ser também vacinada 95% da população de idade igual ou superior a 40 anos de idade, num curto período, de forma a criar impacto na redução de casos severos. Nesta primeira etapa, o recomendado é vacinar primeiro a população de idade igual ou superior a 65 anos de idade, que corresponde a 2,5% da população angolana, de acordo com o projeto que foi já identificado pelo próprio Executivo. Esta vacinação será feita em duas fases para administrar as duas doses necessárias para conferir unidade, devendo ser utilizadas 12,8 milhões de vacinas. Ora, nós estamos a aguardar pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. A imprensa está aqui à espera há muito tempo, mas nós gostávamos que a Ministra, gostávamos que pudéssemos ouvir a Ministra da Saúde, mas, enfim, estamos a aguardar para que todo o aparato seja criado, para que a Ministra possa falar para a imprensa. De qualquer forma, nós continuamos a retratar estes primeiros momentos que marcam naturalmente a chegada das primeiras vacinas no nosso país e que é um momento considerado ímpar, não só para as autoridades, mas também para os cidadãos nacionais. O plano já está definido. Enfim, podíamos ter ouvido a Ministra da Saúde, que está aqui já para falar, mas a orientação é que não fale sem que todo o aparato da imprensa esteja preparado para que possam então ouvir a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que, tal como fazia referência, depois desta recepção vai ao SECOMA, onde vai acontecer o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a Covid-19 e vai também seguir uma conferência de imprensa em que a Ministra da Saúde vai falar sobre esta recepção das primeiras doses de vacina AstraZeneca que aconteceu no princípio da tarde aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Nós podemos regressar a qualquer momento para mais informações. Boa tarde. Boa tarde e até já, jornalista Adão Tiago no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Em estúdio temos o mestre em Saúde Pública, Jeremias Agostinho, para comentar este assunto. Doutor Jeremias, muito boa tarde. É um marco histórico para o país. Muito boa tarde, Marcelina. Exatamente, é um dia de muita felicidade, eu penso, para todos nós, e foi possível observar isso, inclusive, na comitiva toda que se encontrava no aeroporto internacional. Felizmente e finalmente as vacinas chegaram. Nós aguardávamos por essas vacinas em meados do mês de fevereiro, conforme havia sido prometido pela excelentíssima Ministra da Saúde. Acabaram por chegar agora, no princípio de março. É um espaço que não tem tanta relevância. O bom mesmo é que hoje é um dia que há de ficar na história, porque recebemos as primeiras doses de uma doença que tem estado a afetar-nos a todos. São 624 mil doses de vacina da AstraZeneca. Exatamente. Esta é apenas uma parte. Faltarão
outras partes. A promessa do mecanismo COVAX é que o nosso país receba em torno de 12 milhões de doses desta vacina, o que nessa altura seria suficiente para vacinarmos 20% da população, que corresponde mais ou menos a 6 milhões de habitantes. Recebemos essas 624 mil doses. Como esta é uma vacina que o indivíduo precisa fazer duas para ter a eficácia necessária, as 2 doses, então estamos a falar que aproximadamente 312 mil pessoas poderão ser vacinadas. O governo já apresentou o seu plano de vacinação. A prioridade é para os profissionais de saúde, pessoas com idade acima dos 40 e também para aquelas pessoas que estão com comorbilidades. Exatamente, mas essas doses, infelizmente... Já vamos falar, vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco. Está a Ministra da Saúde a falar à imprensa. Parte da iniciativa COVAX. Nós aderimos à iniciativa COVAX em julho do ano passado. Trabalhamos com o nosso Plano Nacional de Vacinação e há uma previsão de cobertura de 20% da nossa população. Fundamentalmente pessoas de risco, pessoas com idade avançada, com comorbilidades e o risco também de exposição. Nós nesta fase só temos que nos regozijar por Angola ter sido o terceiro país africano a ser escolhido para a entrega de vacinas. Recebeu o Ghana, recebeu também a Costa do Marfim. Nós somos os terceiros e o primeiro país lusófono a receber vacinas da iniciativa COVAX. Como já divulgamos, a iniciativa COVAX prevê uma cobertura de 6,4 milhões de habitantes nas categorias que eu fiz referência. Há um programa que nós vamos acompanhar. A pressão internacional é muito grande na procura, mas há uma previsão de pelo menos até julho fazerem esta cobertura. Nós vamos continuar a trabalhar também como Estado angolano. Temos iniciativas próprias para a aquisição de vacinas e por esta altura só temos é que estar felizes. Vamos começar esta campanha de vacinação ainda hoje, a primeira só para dar o pontapé de saída, e vamos trabalhar com centros de alto rendimento a partir de sábado cá em Luanda. Mas vamos vacinar Luanda, Benguela e Cabinda, por razões óbvias, por serem as províncias com maior número de casos e também com número de casos ativos por esta altura, mas nós vamos vacinar o país inteiro. Vamos começar, claro que, pelos profissionais de saúde, da linha da frente. Vamos também vacinar os professores, os doentes com comorbilidades, os idosos. E em relação aos professores, vamos começar pelas classes mais baixas, o pré-escolar. Podemos também afirmar que estas vacinas, digamos, servirão para, ou pelo menos o país pretenderá, até a conclusão dessa campanha, vacinar 53% da sua população. De onde virão as outras vacinas? Também serão por via de ofertas, doações, ou o país terá capacidade de comprar? Nós temos um plano bastante ambicioso de vacinar 53% da nossa população com idade igual ou superior a 16 anos. Porque também sabe-se que a nossa população é bastante jovem e só 53% é que se enquadra nesta faixa etária que já está estudada e que pode ser vacinada. Nós vamos fazer tudo por fases, temos uma primeira etapa, temos uma segunda etapa e esperemos que ao longo dessas etapas consigamos vacinar o maior número de pessoas. Não vão falhar as previsões de fornecimento de vacina, certo? Nós temos que continuar a lutar, como todo mundo está a lutar. É importante aqui realçar que o resultado desta doação não foi só o esforço do setor da saúde, da Comissão Multissetorial, mas houve aqui um esforço diplomático muito grande e temos aqui que realçar o papel do nosso Ministério das Relações Exteriores, que foi fundamental. E está-se a ver agora
com a Covid, a diplomacia não é só diplomacia econômica, mas também é preciso muita diplomacia em saúde para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Onde é que será a primeira vacinação então? Nós daqui agora vamos para o nosso depósito central de vacinas, em que terão a oportunidade de conhecer, queremos que a nossa imprensa nos acompanhe, conhecer, o depósito vai ser inaugurado e também vão ver como é que funciona um centro de alto rendimento. Qual é a capacidade do nosso centro de vacinas? Tem uma capacidade de mais de 75 milhões de vacinas. Muito obrigado, Sra. Ministra da Saúde, Silvia. Estamos em direto até ao Roma, onde serão armazenadas as vacinas que acabaram de chegar ao país, ao encontro do jornalista António Filipe. Filipe, muito boa tarde. Viva, boa tarde. Nos encontramos exatamente aqui na Angola Médica para testemunharmos dois momentos importantes que deverão acontecer dentro de mais alguns instantes. Aqui deverá ser feito num primeiro momento a inauguração do novo depósito central de vacinas. O país hoje ganha uma importante infraestrutura que deverá assegurar o acondicionamento de doses de vacinas de forma geral. Este depósito deverá contar com 3 câmaras, sendo uma delas específica para acondicionar doses de vacina que tem que ver com a Covid-19 num segundo momento, e naquele que dos mais aguardados será uma conferência de imprensa onde a Ministra da Saúde deverá apresentar de forma oficial os números, os procedimentos que deverão assinalar a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 que deverá arrancar hoje. Estes são os dados que deverão assinalar este momento aqui junto à Angola Médica. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, é aqui aguardada para então presidir estes dois atos. O primeiro, que tem que ver com a inauguração do depósito central de vacinas, e o segundo, o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a Covid. Aqui também serão apresentadas as diferentes fases ou etapas que deverão reger este processo de vacinação. Sabemos que nesta fase, hoje chegaram ao país mais de 600 mil doses da AstraZeneca, de vacina da AstraZeneca. Então, a Ministra da Saúde deverá aqui apresentar os procedimentos que deverão certamente marcar esta campanha com estas 600 mil doses e depois também ir apresentando de forma faseada as etapas que deverão assegurar a chegada das próximas doses de vacina contra a Covid ao nosso país. São estas as informações que, de resto, podemos avançar neste instante. Nós vamos continuar aqui com este plantão permanente para aguardar então a chegada da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que deverá então presidir estes dois momentos. Boa tarde e obrigada, jornalista António Filipe. Vamos aguardar por mais informações. Por agora, continuamos a nossa conversa com o mestre em Saúde Pública, Jeremias Agostinho. Doutor Jeremias Agostinho, o facto de sermos o terceiro país africano a receber a vacina da iniciativa COVAX representa alguma coisa para o nosso país? Representa sim. Primeiro que há critérios bastante rigorosos para se aceder à vacina. Não basta querer. Por mais que que o nosso país tenha subscrito a iniciativa COVAX, há um conjunto de requisitos que a Organização Mundial da Saúde exigiu, e para estes países que cumpriram esses requisitos, que são principalmente de organização, acabaram por ser priorizados. O facto de sermos o terceiro e o primeiro na África subsaariana e o primeiro também a nível da lusofonia mostra claramente que, do ponto de vista de planificação, o nosso plano acabou por ser bem acolhido pela Organização Mundial da Saúde. E nós não temos como, para um feito perante esse, nós temos que felicitar as pessoas que estiveram em frente desse processo.
Nós não deixamos de parte Sua Excelência o Presidente da República, que tem coordenado todo esse combate à Covid-19, e toda a equipe do Ministério da Saúde e a própria Ministra da Saúde também, por terem conseguido fazer com que o nosso país fosse priorizado no acesso às vacinas. Cumprimos bem o nosso papel? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Esta é a primeira parte e foi bem dito pelo representante também da Organização Mundial da Saúde que nos próximos dias o nosso país irá receber as demais doses para completar o leque, a quantidade necessária. Claro que pelo número de doses que foram agora cedidas, vão ser utilizadas principalmente pelos profissionais de saúde da linha da frente e por aqueles profissionais cuja atividade faz com que estejam em contacto frequente com casos suspeitos. Os professores, exatamente, os agentes das forças de segurança, da ordem pública, que têm estado mesmo durante esse período a lidar com toda uma população que acaba por ser de risco, vão ser priorizados. Posteriormente, quando tivermos mais doses, então há de se expandir para as outras pessoas. A vacinação começa hoje de forma simbólica, segundo a ministra Silvia Lutucuta, mas a ministra também falou da vacinação que poderá abranger adolescentes a partir dos 16 anos de idade. Como é que olha para esta informação? Os adolescentes no nosso plano de vacinação, o plano que nós temos atual, que foi apresentado pelo Ministério, o plano tinha 3 etapas, mas passou para 2 etapas. Nessas 2 etapas, os adolescentes eles encontram-se numa segunda etapa, não logo na primeira etapa. Serão vacinados, mas será numa segunda etapa. Nesta primeira fase, estão apenas o grupo que nós já referimos e se de facto ainda for possível, então irá se adicionar as pessoas com mais de 40 anos e aquelas que têm comorbilidades. Vão fazer parte também deste grupo. Há um aspecto muito importante que nós temos de realçar e que é bastante vantajoso. Primeiro, que esta vacina que nós recebemos da AstraZeneca, ela tem a possibilidade de ser conservada em meios que nós já temos. A temperatura tem de ser entre 2 a 8 graus positivos. Isto é um facto muito bom e que vai facilitar o nosso processo de vacinação, porque nós já temos equipas e já temos meios que adequam-se perfeitamente a esta vacina. Dr. Jeremias, muito obrigada. Não vamos esgotar porque há muito mais por se dizer a respeito da chegada da vacina contra a Covid-19 ao nosso país, logo mais no Jornal da Zimbo. Exatamente.